O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, do verso 35 ao 43. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenham medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar, irmãos. Ó Deus, a palavra é tua, o povo é teu. Nós, reunidos nessa manhã, Senhor, precisamos da tua palavra. É ela que nos sustenta. É ela, Senhor, que nos ajuda, porque é o Senhor falando conosco. Ó Deus, nesse momento eu oro para que essa palavra, não minha, mas tua, possa penetrar no mais profundo dos nossos corações. Que nós possamos olhar nesse momento única e exclusivamente para o autor e consumador de nossa fé. Que nesse momento os nossos problemas, as nossas lutas desapareçam e a solução para cada uma delas possa tomar conta de nosso coração. Teu Filho Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, a igreja que eu pastoreei alguns anos atrás tem algo que marcou a minha vida. Muitas coisas marcaram a minha caminhada como pastor, como cristão, acima de tudo. E dentre elas a história de um jovem que se tornou também a história de uma família a qual eu não conhecia. Veja, certa feita eu fui chamado às pressas para ir em um hospital, orar por um homem que tinha tido um infarto e ele estava na UTI do Hospital Antônio Prudente, aqui próximo, e os médicos disseram que aquele homem não tinha mais solução. E a família pediu para que eu fosse visitá-lo. Visitei, entrei na UTI, e ele, quase sem forças, pediu para professar a fé em Cristo Jesus. No mesmo dia, após aquela decisão motivada pelo Espírito Santo, o Senhor o levou. No velório desse homem, eu conheci um jovem que estava muito choroso, abatido por conta da morte daquele homem que era esposo de sua tia. Mas ele tinha um carinho tão grande que ele chamava de tio. E a partir daquele homem foi como se um membro da sua própria família tivesse também ido embora. E
naquele velório foi apresentado aquele jovem e, posteriormente, praticamente um ano depois, aquele jovem aparece na igreja onde eu pastoreava. E conversamos, novamente foi apresentado aquele menino. E em 2020, a pandemia. Ficou em casa. De vez em quando nós nos falávamos pelo WhatsApp. Já no final de 2020 para 2021, quando nós começamos a fazer os cultos no domingo, com pouca gente, depois não podia mais com pouca gente, tivemos que fazer aquelas gravações ou cultos online. Eu não gosto dessa expressão, mas só para que você entenda, aquele menino começou a participar ativamente da igreja e marcamos um café. A certa é que eu comecei a discipular aquele jovem e ele é filho de um pastor auxiliar da Assembleia de Deus aqui do centro de Fortaleza, Assembleia de Deus Templo Central. E certa feita ele chegou para mim e disse assim: eu queria que o senhor me discipulasse porque eu quero me batizar. Eu fiquei surpreso, filho de um pastor não batizado, e eu tentei entender a história dele e ele me contou mais sobre a sua história. Aquele menino, filho de pastor, havia se desviado ainda jovem dos caminhos do Senhor. Ele havia se distanciado do Evangelho. Ele começou a ler muito, estudar muito, e daqui a pouco ele sentiu em seu coração que não acreditava mais em Deus. Começou a ler muitos filósofos, começou a entrar nesse mundo e categoricamente chegou à conclusão de que Deus não existia. Começou a frequentar festas, começou a buscar coisas que são oferecidas pela sociedade, oferecidas pelas ideologias, oferecidas pela cultura, tudo aquilo que um jovem não cristão e cristão tem à sua frente como uma bandeja de Satanás entregue. E os pais começaram a orar por esse menino. Chamavam para a igreja, ele não queria ir. Buscava ele para ir para os encontros de jovens e ele não queria ir. Até que o pai chegou para a mãe e disse assim: vamos confiar plenamente na promessa de Deus. E ele começou a se distanciar. E cada vez mais fundo para todo tipo de coisa que ele encontrou pela frente. 10 anos se passaram. E aquele jovem ainda continuava distante da casa do Senhor, filho de um pastor. Até que nesse dia em que ele se encontrou diante do corpo do seu tio, o Espírito Santo falou ao seu coração de que não vale nada ganhar esse mundo e vir a perder a vida eterna. De que a vida do homem, no final das contas, é isso ali que ele estava vendo. Sepultura. E o que será depois da morte? Ele chorou, ele procurou o Senhor, ele pediu perdão ao Senhor, começou a caminhar na igreja, nós começamos a discipular, começamos a trabalhar. E ele pediu: eu quero participar do batismo, e nós trabalhamos, começamos juntamente com o conselho da igreja, os irmãos ajudando, até que chegou um determinado dia que eu disse: está na hora. Mas tem uma coisa, irmão. Se eu fosse o seu pai, eu gostaria de ter o prazer de batizar você. Seu pai é um pastor. E não há problema, embora você seja presbiteriano, batiza lá e depois a gente recebe aqui por transferência, irmão. Mas eu acho que o seu pai iria ficar muito feliz. E aí, ele disse: pastor, o senhor conversa com o papai? Eu converso. Marcamos uma reunião na casa do pastor. Sentamos, eu, ele, o pai, a mãe. E eu disse: pastor, seu filho vai batizar. Eu acho que nada mais justo do que o Senhor, que orou 10 anos por esse menino, que esperou 10 anos por essa oportunidade, que chorou juntamente com a sua esposa,
que a alma ficou angustiada quando ele chegava tarde das festas, quando o Senhor o viu pela primeira vez fumando. Eu acho que nada mais justo o Senhor batizá-lo. E aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu orei 10 anos por ele. O senhor não sabe como é que era um pai pastor ir pregar à noite, sabendo que o filho não estava mais caminhando nos caminhos do Senhor. Toda noite eu chorava, toda noite a mãe chorava. Eu escutava a porta se abrir, o portão da garagem quando ele chegava na madrugada. E nós começamos a interceder, a orar, e nós dizíamos: Senhor, foi o Senhor quem nos deu. Esse filho não é meu, esse filho é teu. E há uma promessa do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu sirvo ao Senhor, eu prego sobre família, ajuda a minha casa, ajuda a minha família. E hoje, pastor, batizo o menino à moda presbiteriana, porque a promessa se cumpriu na minha vida e Deus usou a sua igreja para que ele retornasse aos caminhos do Senhor. Eu acho que foi o batismo que eu mais chorei na minha vida. No momento que chegou a hora do batismo, chorava eu, chorava a mãe, chorava os pais, chorava a igreja. A igreja foi tomada pela presença dos familiares daquele menino. E a minha alegria, irmãos. Hoje ele é seminarista. Está estudando para ser pastor. Não é por minha causa, mas é porque uma família acreditou na promessa de Deus. As promessas do Senhor. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como estão os seus filhos. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está a sua estrutura nessa manhã. Eu não sei o quanto você tem chorado. Eu não sei o quanto você tem gemido. Eu não tenho em meu coração o sentimento que você tem sentido quando você vê um filho seu distante dos caminhos do Senhor. Eu não sei o que você tem sentido quando você sente que seu esposo não busca mais a presença de Deus. Eu não sei o que você tem sentido quando dentro da sua casa nada está bem, tudo de mal a pior. Eu não sei como você tem sentido. Mas eu sei de uma coisa. Acalme seu coração. Jesus está indo visitar a sua casa. Eu queria tematizar exatamente essa manhã, essa mensagem, com essas palavras. Acalme-se. Jesus está indo até a sua casa. Essa é a história deste pai e desta mãe. Uma família que de repente encontra-se em luta profunda porque a filha está enferma. O pai, chefe da sinagoga, escuta falar acerca de Jesus e nos diz exatamente o verso 24 do capítulo 5, que ele vai ao encontro de Jesus, humilhando-se diante do Senhor, deixando a sua religiosidade de lado, deixando o seu cargo de lado, com o coração doído porque a filha está doente. Eu não sei, mas alguns dizem que até aquelas alturas a medicina não mais fazia sentido nenhum. Estavam todos com o coração dilacerado por causa de uma enfermidade que era para a morte. Esse homem chega até a presença de Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa. É o último recurso que ele encontra em sua frente. O que mais me chama a atenção é que Jesus vai até a casa daquele homem. E há uma caminhada até aquele local. Jesus vai exatamente com ele, diz o verso 24, Jesus foi com ele. Foi até a casa daquele homem. No caminho do local aonde ele sai, até a casa de Jairo, uma mulher que encontrava-se enferma havia 12 anos.
Uma grande quantidade de pessoas vai caminhando juntamente com Jesus, até que essa mulher toca na orla de sua veste e ela é completamente curada. Jesus para por um momento, quem me tocou? Eu senti que de mim saía poder, não é um toque qualquer, não é um toque simples, é algo que tem a ver com fé. E aquela mulher se denuncia, ela não pode ficar calada, ela diz: sou eu, Senhor. Quando aquela mulher sai, alcançando a sua cura, o diagnóstico daquela doença chega. A primeira coisa que nós vemos do verso 35, que nós lemos até o verso 42, é a notícia que nenhum pai, que nenhuma mãe queria escutar. O diagnóstico que eu e você jamais queremos para a nossa vida. O diagnóstico, a conclusão de uma enfermidade que ninguém pôde ajudar e salvar naquele momento. Não incomodes mais o mestre. A sua filha morreu. Não peça mais nada ao mestre. Meus irmãos, eu nunca escutei e jamais quero escutar essa notícia. Eu sou pai. E eu sei que você também não quer escutar isso. Ou talvez alguns aqui presentes nessa manhã já passaram por isso. E eu não tenho como mensurar essa dor de uma notícia, porque o curso natural da vida é os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os seus filhos. E de repente, uma menina de 12 anos, com uma enfermidade que nós não sabemos, e aqui eu não vou especular, alguém chega e diz: ela está morta. Não incomodes mais Jesus, não há mais jeito. Meus irmãos, qual o diagnóstico que você ou alguém próximo a você nessa manhã traria até nós? Qual diagnóstico você daria da sua família nessa manhã? Você que tem pedido ajuda, você que tem orado, você que tem clamado, você que há tanto tempo tem orado, e a sensação talvez que você tenha é que não tem mais jeito. Talvez a sensação que você tenha é que realmente o diagnóstico final é de morte. Não a morte física, mas talvez a morte dos relacionamentos. Não a morte física, mas talvez a morte da aproximação entre filhos e pais e filhos. Talvez não a morte física, mas a morte dos sentimentos entre você e a sua esposa. Entre você e os seus filhos. Qual diagnóstico você e a pessoa mais próxima de você daria nessa manhã? Sabe, irmãos, talvez você já tenha escutado exatamente a frase daquela pessoa que nós não sabemos o nome dizer assim para você: não tem mais jeito. Cuide da sua vida. Cuide da sua história. Já é grande. Já sabe os perigos da vida. Não incomodes mais a Jesus. Há uma frase mentirosa, podre, demoníaca, que muita gente diz: olha, não ores mais ao Senhor. Mude a sua oração. Mude o foco da sua confiança. Meus amados irmãos, talvez você esteja nessa manhã sem forças, porque o diagnóstico da tua casa, da tua família, é um diagnóstico de morte. Mas veja, ao passo que
aquele homem e Jesus recebe o diagnóstico, naquele mesmo momento, duas palavras de Jesus são cruciais para conduzir Jairo de volta à sua casa. Duas palavras são importantíssimas para aquecer o coração de Jairo. É de comum acordo entre os comentaristas, William Hendricks, J.C. Hill, quando ele diz que provavelmente nesse momento Jairo, por ter escutado o diagnóstico final de que a sua filha estava morta, ele não mais conseguiria nem andar. Ficou estático, paralisado. Mas naquele exato momento, Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: não tenha medo, apenas creia. As palavras de Lucas ainda dizem assim: a sua filha ficará salva. As palavras de Jesus motivam a caminhada de Jairo. As palavras de Jesus trazem esperança ao coração de Jairo. As palavras de Jesus motivam o corpo físico de Jairo. Talvez você precise exatamente dessas palavras de Jesus para seguir a tua caminhada. Para seguir investindo nos teus filhos, para seguir investindo no teu casamento, para seguir investindo na tua vida como família. Não desista agora. Não tenha medo, apenas creia. Sabe, irmãos, quando Jesus está próximo de ir para a cruz, os seus discípulos estão com ele, e eles sentem que Jesus está indo para a morte, e eles ficam entristecidos, e o Evangelho de João vai nos dizer exatamente que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: não se perturbem o coração de vocês, não se atemorizem o coração de vocês. Essa palavra de Jesus para mim, para você, não tenha medo, é crucial para a nossa existência, é crucial para a nossa família, é crucial para olharmos para aquilo que está morto e dizer: eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. É assim que nós devemos caminhar. Não tenha medo, apenas creia. Creia não nas suas orações, creia não em você, creia naquele que é poderoso, a saber, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que tem poder. Talvez a sua fé esteja abalada, apenas creia. Talvez o seu coração esteja cheio de medo, apenas creia. Talvez você olhe para a sua família e você diga: acabou, apenas creia que Deus pode restaurar a sua família. Que Deus pode trazer o seu filho. Não importa se você está orando há 10, há 15, há 20 anos. Insista em confiar naquele que tem todo o poder. Alguém já dizia que é fácil crer em Jesus enquanto a menina está viva, mas agora que está morta, a fé fica abalada. Mas uma palavra, duas palavras foram cruciais. E nessa caminhada, na caminhada da dor, na caminhada do desalento, na caminhada da luta, lembre-se em todos os momentos que Jesus está caminhando com você para dentro do teu lar. Veja, eu queria que você entendesse, parece que Jesus não está dentro da nossa casa, está. Ele já está conosco. E eu quero que você entenda apenas que Ele está do nosso lado, Ele não nos abandona. Eu vou, mas enviarei o Consolador. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se que nesse momento Cristo caminha com você de lado a lado, pegando na sua mão, na minha mão.
olhando as nossas fraquezas, olhando o momento em que eu choro, olhando o momento em que eu digo, eu vou desistir, Ele está ali, você não está só. Meus amados irmãos, que palavras doces de Jesus a um homem que recebeu na realidade uma palavra que foi como uma flecha em sua alma, dilacerando toda a sua estrutura. Não tenha medo, apenas creia. Eu queria que você rapidamente baixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos e orasse pedindo ao Senhor forças, porque Ele está contigo. Forças, porque nada está acabado. Forças, porque o Senhor é quem caminha do nosso lado. Ó Senhor, fortalece o teu povo nesse momento. Fortalece pai, mãe, esposo, esposa, fortalece as famílias. Em nome de Jesus. Primeiro, o diagnóstico, a morte. Segundo, o cenário da dor. Jairo encontra forças nas palavras de Jesus para voltar para aonde a menina estava, para dentro do seu lar. E por mais que aquelas palavras dê a ele força, por mais que aquelas palavras de Jesus dê a ele combustível para caminhar, o cenário ainda era o mesmo. Acompanhe comigo, a partir do verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu, primeiro, o alvoroço. Segundo, as pessoas que choravam. Terceiro, aqueles que pranteavam. Gosto quando o Hernandes diz assim, eis aí o sinal ou os sinais da morte. Em toda casa que você vai tem exatamente isso. Choro, pranto e alvoroço. São os sinais da morte. Os sinais de que algo deu errado. Os sinais de que acabou. Os sinais de que você não pode fazer nada. Nada. Choro, pranto e alvoroço. E há também aqueles sinais, que são os sinais das pessoas que não acreditavam e estavam ali, não lhe dando forças, e nem dando forças a Jairo. Porque quando Jesus diz assim, ela apenas dorme, o que é que acontece? Eles começaram a rir. Onde já se viu um pai e uma mãe com a filha deitada no andar de cima, morta, pessoas chorando, pranteando, a dor na casa, o alvoroço, e alguém chega com uma palavra de esperança e de repente um grupo começa a rir. Eu já fui para um velório assim. Estava lá o caixão, e de repente entra uma quantidade de pessoas e disseram assim, está na hora de beber o morto. Eu tudo bem, eu não sabia o que era beber o morto. E aí trouxeram um negocinho, quando eu fui descer, era cachaça. Começaram a beber, começaram a rir, não havia choro. Foi o velório mais estranho que eu vi na minha vida. Todo mundo bebendo. Mas esse cenário é um cenário diferente. Todos estavam chorando, pranteando. E alguns riram. Mas há uma coisa que nós devemos observar nesse cenário de luta, de dor. Jesus leva consigo apenas 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Leva para dentro da casa e leva também para o andar de cima, para o local onde a menina está morta. E eu fico, por que
Jesus não levou todos os outros? O que está acontecendo aqui? Veja, irmãos, nas nossas piores lutas, nas nossas piores dores, no momento em que o céu está de bronze, no momento em que as lutas são ferrenhas, e você observa que o diagnóstico realmente é de morte, lembre-se do que Jesus fez. Traga para perto de você pessoas que acreditam no poder e confiam em Jesus Cristo de Nazaré. Leve para dentro do ambiente da dor. Leve para o ambiente do divórcio. Leve para o ambiente da morte de sentimentos. Pessoas que possam ajudar você espiritualmente. E não gente que descrê. Não o melhor amigo descrente. Mas pessoas que podem ajudar no momento da dor. Irmãos crentes, irmãos que amam a Deus e que levam a pessoa de Jesus Cristo a sério. Não leve qualquer pessoa para o epicentro da sua luta e da sua dor. Primeiro, o diagnóstico, a morte. Jesus dá uma palavra, duas palavras na realidade. Não temas, apenas creia. Segundo, o cenário da dor, alvoroço, choro, pranto, sinais da morte. Gente rindo, sinais daqueles que não creem. Jesus leva apenas 3 e a palavra de Jesus continua sendo de esperança. Ela não morreu, ela apenas... Ou seja, ainda há solução. Quem tem a última palavra para dentro da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, das suas lutas e das suas dores, é Jesus Cristo de Nazaré. As notícias ruins não têm a última palavra. O cenário, por pior que seja, não tem a última palavra. O diagnóstico, por mais duro e doloroso que seja, não tem a última palavra. A crise, por pior que seja, não é a última palavra. E a morte não tem a última palavra. Gosto quando alguém, certo comentarista diz o seguinte: diante do coral da morte, ergue-se o solo da ressurreição. Apenas creia, foi a palavra de Jesus para Jairo. Essas palavras chegam até a mãe. O choro da morte dá lugar ao choro da alegria. O pranto, o alvoroço, a dor sai e a alegria retorna a uma casa que estava de luto. Meus amados irmãos, acalme o seu coração. Jesus está indo para dentro da tua casa. Não importa como esteja a sua situação, se tem gente rindo, se tem gente chorando, se vocês estão pranteando, se o alvoroço está grande, a palavra de Jesus é de esperança. Apenas creia. As palavras de Jesus trazem consolo aos nossos corações. Eu não sei como está a angústia da tua alma, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele nos conhece por inteiro. E a sua palavra é: não temas. Não temas. Esse é o mês da família. E essa é a palavra que eu trago às famílias da Igreja Presbiteriana de Fortaleza nessa manhã. Tem um diagnóstico? Não temas. Tem um cenário? Não temas. Porque a orquestra do choro dará lugar ao solo da alegria. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E tenha certeza que aquilo que está morto, a última palavra é do Senhor. Ele pode ressuscitar sentimentos que não existem mais. Ele pode ressuscitar alegrias que não existem mais. Ele é capaz, porque Ele é poderoso, de trazer o teu filho que está distante. Ele é capaz e poderoso de consertar a tua família. Ele é capaz e é poderoso, e se Ele quiser, Ele pode agir dentro da tua casa. Creia, tão somente creia, que a tua família está debaixo da graça. Jesus está indo
resolver aquilo que você não pode. Vamos ficar de pé. Eu queria que você orasse com a sua família nesse momento. Ore com sua esposa, ore aí com seus filhos. Pedi o pessoal do louvor aí para cantar um hino. Eu quero que você ore em família, irmão. Você não precisa abrir aí o seu coração. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe como é que está a sua casa. Deus sabe como é que estão seus filhos. Deus sabe como é que está seu casamento. Deus sabe tudo. Apenas ore nesse momento com esse irmão da tua família que está do teu lado. Ora acreditando. Ora com essa palavra de consolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenham medo. É as palavras de Jesus ao seu coração nessa manhã. Apenas creia. Não tenha medo. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.